Na série de entrevistas do Instituto Trata Brasil, com pessoas ligadas e focadas em tratar do saneamento básico no país, hoje nós estamos entrevistando a doutora Dilma Pena, que é presidente da SABESP, a Companhia de Saneamento de São Paulo. Doutora, nós falamos sobre vários assuntos, sobre terras irregulares, ou seja, terrenos irregulares onde há pessoas morando e há muito problema para chegar a serviços públicos dessa população, porque, independentemente se é irregular ou não, as pessoas estão vivendo lá. Há problema de risco, mas não problema de fornecimento de serviço. O caso do Minha Casa Minha Vida, que é um amplo programa de habitação do governo federal, aliás, foi mote de campanha, inclusive, da atual presidente, no começo do projeto havia toda uma preocupação, até porque a legislação assim obrigava, de que saneamento e tratamento de esgoto daquela área nova, uma área nova habitacional, tinha que estar tudo equacionado. Não dava para fazer só casa, como se fazia antigamente. Entregava-se casa, mas tinha fornecimento de água, alguma coleta de esgoto e tratamento zero. No começo, o projeto, na teoria, era perfeito. Houve pressões e começou-se a mudar, a ceder nesse aspecto, porque algumas construtoras tinham terrenos e diziam, mas não dá para levar saneamento, porque daí o preço vai aumentar. Com relação a novos conjuntos habitacionais ou áreas residenciais, qual é a posição da SABESP em relação a isso? Olha, é uma questão muito séria, sabe? E nós brasileiros temos uma mania, né, de criarmos problemas para nós mesmos, não é verdade? Ao longo da década de 70 e 80, as invasões, né, de áreas de mananciais, de áreas de várzeas, muitas vezes promovidas por políticos, né, foi um problema que o próprio poder público, de certa forma, considerando que vereadores, deputados, prefeitos, subprefeitos, fazem parte das políticas públicas, né? Direto ou indiretamente. Então, isso foi fato, né? Isso está documentado na história, né? E gerou um problema que nós relatamos aqui. Uhum. Agora, o Minha Casa Minha Vida, sem dúvida, é um programa importante, né? Nós temos déficit habitacional importante no país inteiro, sobretudo nas grandes regiões metropolitanas. No entanto, nós não podemos, né, ser prisioneiros, de novo, de improvisações, de imediatismo. E o modelo dos anos 70, né? Nós temos que ter um planejamento integrado da construção da habitação. É claro que toda família precisa ter seu teto, né? E se for de sua propriedade, melhor ainda, né? Porque sua casa é seu patrimônio. Mas não se pode, né, repetir erros do passado, de construir conjuntos habitacionais longínquos das cidades, né, e que não tenham uma previsão ou uma antecipação, né, da infraestrutura, seja de água, de esgoto, de drenagem, de coleta e disposição final adequada de resíduos sólidos, né? Isso tem que ser um planejamento conjunto. A SABESP, para todo loteamento em áreas de atuação da SABESP, porque o loteador, ele é responsável pela lei de loteamento, né, pela implantação da infraestrutura. A SABESP fornece todas as diretrizes minuciosas, né, sobre como deve ser implantada essa infraestrutura, para depois ser ligado à rede geral da cidade. Então, isso é uma coisa muito, muito séria e que deve ser seguida pelos municípios, pelo setor privado que está investindo em habitação, de uma forma muito consciente e muito rigorosa, porque senão nós vamos criar passivos ambientais importantes aí que alguém em algum momento vai ter que dar conta desse problema mal resolvido no seu nascedouro. Doutora, eu me prometi que faria pergunta, já anunciei inclusive, e o litoral de São Paulo, que é talvez das regiões mais frequentadas em período de férias, até pelo tamanho da população do estado de São Paulo, pela costa, que é grande, mas que normalmente é poluída, sobretudo as mais frequentadas. Desde criança, acho que todo mundo viu aquela entrada de esgoto, aqueles canais de esgoto na praia e se convivia com aquilo, achando que era normal, ou pelo menos a baixa informação das pessoas, mesmo as mais escolarizadas, não as fazia reclamar. Até quando a gente vai ter isso, esse tipo de realidade numa costa bonita como a de São Paulo e muito frequentada? Ou seja, ali eu também tenho serviço
praia é serviço público de alguma maneira, não é? Praia é um espaço público, né? É um espaço público e, portanto, tem que ser cuidada pelo poder público, né? E esgoto é um problema sério nas praias, obviamente. Deixa eu dizer, na Baixada Santista, ao longo dos últimos 6 anos, né, desde o final do governo Alckmin, 2005-2006, e ao longo do governo Serra, né, dos 4 anos do governo Serra, e continuando agora no governo Alckmin, nós temos um programa de investimento importante para a implantação de toda a infraestrutura de coleta, transporte e tratamento de esgoto. A parte de tratamento de esgoto, Adalberto, já está completa na Baixada Santista, né? Nós inauguramos no ano de 2009-2010, 7 estações de tratamento de esgoto na Baixada Santista, 3 emissários, né, e uma estação de pré-condicionamento em Santos. Mais de 1.000 quilômetros de redes de coletores e interceptores de esgoto. E a coleta de esgoto está indo muito bem. Por exemplo, Peruíbe e Itanhaém já tem mais de 70% dos domicílios urbanos conectados à rede pública. Temos algum problema que está andando muito lentamente em Cubatão, que não tem 30% ainda, e em Guarujá, que é perto de 40%. Então, agora nós estamos focados na coleta, na implantação da rede de coleta de esgotos. Para quê? Para tratar todos os esgotos e proteger as praias. Ali tem um outro problema importante também, que são as águas pluviais, né? Que precisam, tem alguns canais e tal, né? Que precisam ser limpos, precisam ser tratados. Não pode haver, e há, né, ligação clandestina de esgotos de comércio, de esgoto de grandes estabelecimentos direto no canal. Isso é um crime, porque a água do canal precisa ser unicamente escoamento de águas pluviais, porque aí não polui tanto, né? Mas se os canais não são cuidados, não são limpos regularmente, porque caem folhas e tal, isso apodrece e vira poluição, né? Então os canais têm que serem limpos regularmente. Não pode ter nenhum lançamento clandestino de esgoto nesses canais, porque isso vai direto para a praia. Então, com o tratamento de esgotos, com o cuidado com os canais, as praias rapidamente vão ser praias limpas para todos. Nós temos, até 2014, nós vamos chegar a 75% de coleta em todo o litoral, a Baixada Santista, toda a Baixada Santista. E até 2016, a 85%, 90%. Esse é o nosso planejamento. Porque a ligação de esgoto ela é mais complicada, porque depende de uma decisão da família, né? E às vezes o sinal econômico é errado, né? A gente diz, olha, liga seu esgoto porque é bom para a saúde, é bom para a sociedade como um todo, é bom para a praia, as praias vão ficar limpas, só que a tarifa vai dobrar, né? Então, nós temos que lidar com isso de uma forma inteligente também, né? Então, e ver do lado do cidadão. Inclusive, nós estamos desenhando um projeto para subsidiar famílias até 3 salários mínimos na implantação da infraestrutura domiciliar para ligar à rede de esgotos. Nós já investimos na Baixada Santista, só em esgotos, nos últimos 5 anos, 1 bilhão e 400 milhões de reais. É muito dinheiro. E sobre o financiamento, a tarifa é o grande financiador de obras de saneamento, doutora, de tratamento de esgoto? Qual é a relação? Aqui na área de atuação da Sabesp, todo o financiamento dos investimentos é via tarifas. Todo. Não temos nenhum subsídio do governo federal, né? Então, isso é uma questão séria, complicada. Ao contrário, a Sabesp financia o governo federal por meio dos impostos, né? Só de PIS/COFINS, a Sabesp paga ao governo federal em torno de 450 a 500 milhões por ano. Fora
imposto de renda e outros impostos, que no ano passado o total de impostos federais que a Sabesp pagou foi de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Quer dizer, essa lógica de saneamento não está ainda no nível de uma política de Estado, porque o SUS é hoje, até por ser universal, o financiador da saúde no país. Com qualidade em alguns casos, com péssima qualidade em outros. Mas tem um custo. O SUS é financiado por tributo. Se o governo pune via impostos qualquer obra de saneamento, ele vai ter que pagar essa conta lá na frente. Essa é uma conta simples que eu não consigo entender por que o gestor público do governo federal, sobretudo, não faz. O SUS paga a conta. Quem vai pagar a conta é a ponta. A ponta é o atendimento para quem já está doente. Não há essa lógica dentro do governo, porque a Sabesp é uma empresa do Estado. É financiada, sobretudo, pela tarifa. Mas eu tenho uma realidade que é do país. O problema de saneamento não é de São Paulo, é do país. Eu não tenho uma ligação de uma coisa com a outra? Não há um pensamento global com relação... Mas deveria. Eu acho que não há ainda. Mas eu tenho esperança que nós vamos conseguir fazer essa ligação, né, entre saneamento e saúde e custos do saneamento e custos da saúde, né, para maximizar a poupança pública, porque, afinal, as políticas públicas são financiadas com o trabalho de todos os brasileiros que pagam impostos. Então, essa maximização da política de saneamento e de saúde, ela precisa ser feita urgentemente. Isso é claro, onde tem saneamento, a mortalidade infantil cai assim vertiginosamente. Onde tem saneamento, coleta e tratamento de esgoto e água potável. As internações nos sistemas também caem. O Ministério da Saúde tem essas estatísticas. E aumenta a renda do trabalhador. E diminui o sofrimento das pessoas. Tem que ver isso também, né? Pelo lado humanitário também. Ganho né? em todos os aspectos. Há ganho em todos os aspectos. Isso para onde? Se Brasília amanhã marcar uma reunião para falar sobre saneamento básico, a senhora acha que o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Saúde vão estar juntos e o Ministério da Fazenda vão conseguir se reunir? Eu tenho a percepção, como jornalistas deles, que falta comunicação entre os primeiros assessores da Presidência da República. Olha, eu acho que o tema, a agenda saneamento básico, ela não permeia a esplanada dos ministérios. Eu acho que essa agenda, ela é circunscrita à Secretaria Nacional de Saneamento, né? E aos agentes da Caixa Econômica Federal que operacionalizam os financiamentos do FGTS e do Orçamento Geral da União, que são repassados via emendas parlamentares ou algo desse gênero aos municípios. Saneamento é assunto de segundo escalão, como deveria ser de primeiro, é isso? Olha, eu acho que é por aí. Eu infelizmente, o que nós vemos é isso. Porque não tem sentido o governo federal cobrar impostos, PIS, COFINS do saneamento. E não é só de São Paulo, de todas as companhias de saneamento, né? Quer dizer, as companhias de saneamento transferem ao governo federal o conjunto das companhias estaduais do Brasil em torno de 1 bilhão e 800 a 2 milhões por ano em PIS, COFINS. Bilhões. Isso não tem sentido. Todos os países desenvolvidos que chegaram à universalização do serviço de saneamento e a tratamento de esgotos, né? E quando a gente viaja para o exterior, todos nós aqui viajamos, a gente fica maravilhado com os rios cristalinos que correm pelas cidades, né? Foi financiado pelo governo central, porque o tratamento de esgoto, o benefício do tratamento de esgoto, ele é coletivo. E é para esta geração e para gerações futuras. Por quê? Porque está preservando os recursos hídricos, os recursos naturais hídricos, que existem no planeta, né, e não se multiplicam. Nós temos que cuidar, que é o que temos. Né? A maior fonte de poluição é o esgoto lançado sem tratamento nos cursos d'água. Portanto, tem o conceito de que o que é benefício coletivo para essa geração e para as gerações futuras, a nação tem que cuidar. Né? A nação tem que ter uma atuação firme e decidida
para viabilizar a infraestrutura para cuidar desse bem. Aqui no Brasil, nós não chegamos lá ainda. Doutora Dilma Pena, presidente da Sabesp, muito obrigado pela entrevista aqui, esse ciclo de conversas sobre saneamento do Instituto Trata Brasil. Uma vez mais, obrigado pela atenção. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre às ordens. Você está acompanhando pelo Instituto Trata Brasil já de algum tempo essa série de entrevistas sobre saneamento básico e agora com esse outro ponto da questão de financiamento, questão tributária. Se é um assunto básico, por que de alguma forma saneamento básico é tratado em segundo escalão? Quando foi que você, pela primeira vez, ouviu o ministro do Meio Ambiente falar sobre saneamento básico? O ministro da Saúde, o mesmo ministro da Fazenda. A gente vai continuar nessa série de entrevistas aqui com o Instituto Trata Brasil, vindo pessoas, especialistas, gente focada no tema para fazer disso também a sua agenda prioritária.